Deus. Paz. A paz. Amém. Queridos, deixa eu mostrar de novo o livro para vocês. A Conquista. Pastor Davi de Souza. Ele traz muitos ensinamentos aqui. Ele extrai o livro de Josué na Bíblia. E eu recomendo que você não deixe passar a oportunidade. E só alguns, né, pastor? Só alguns. Se precisar, pede mais. Olha que bênção, mas não deixa para depois, tá? Eu queria compartilhar um pouco do que Deus tem falado no meu coração. E essa palavra, eu estava com ela no coração, queimando para trazer no domingo. Mas Deus mudou a palavra que eu ia trazer no domingo. E essa palavra ficou guardada. Deus já sabia que era para hoje. É algo que eu quero compartilhar, que a gente aprende no livro de Josué. Eu vou pedir para você já abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 8. Hoje o que eu quero fazer aqui é, com essa palavra que Deus pôs no meu coração e com aquilo que eu tenho aprendido, e já estou aprendendo muita coisa com esse livro, queridos, é deixar um panorama e só um pouquinho do mapa da jornada para vocês. Por quê, queridos? Porque uma vida de conquista é uma vida que começa no altar, uma vida que começa com consagração. E Deus veio trazendo essa palavra, ela foi crescendo no meu coração. E é tão impressionante como Deus faz, porque ela vem amarrando tudo que nós aprendemos nesse último mês, falando sobre ser prósperos. Você pode repetir? A gente repetiu na célula várias vezes. Somos prósperos, pela graça de Deus, pela presença do Senhor. E é interessante a gente ver que o livro de Josué, ele vai falar sobre conquista, mas ele vai falar sobre conquista dentro da dimensão daquilo que Deus traz para nós, como também prosperidade. Porque para viver a prosperidade do céu, nós precisamos estar dentro dos princípios do Senhor. E é muito curioso, não sei se você já leu mais de uma vez, porque uma vez eu acredito que você já leu, mas eu não sei se você já leu mais de uma vez o livro de Josué e tirou daqui princípios e ensinamentos que transformam as nossas vidas. Lá em Josué capítulo 8, você vai deixar sua Bíblia aberta lá, mas eu vou falar um pouquinho, um panorama do que é o livro de Josué. Antes disso, deixa eu te explicar, né? Como o pastor falou, semana que vem o Bruno vem falar sobre finanças, à luz da palavra de Deus, e depois, então sem ser a próxima quinta na outra, a gente vai ver como estudo do livro, e aí eu vou falar para você, como já foi até falado nos grupos, traz um caderno, traz material de escrever, tá bom? Estou preparando algo didático para vocês acompanharem aqui também, porque eu acredito que no final dos 4 encontros que a gente tem propostos aí para falar sobre o livro de Josué, você vai estar aqui como um conquistador, como uma conquistadora do Senhor. Você crê nisso? Amém. Amém. Prepare aí suas sandálias, seus sapatos, porque o lugar que você pisa, Deus já te deu. Amém? Amém. O livro de Josué, ele é o livro da posse da terra. Ele descreve a jornada do povo de Israel sob a liderança de Josué, que foi discípulo de Moisés. Ele foi ensinado ali coladinho com Moisés. Ele fez igual o pastor fala, né? Ele colou em Moisés. Ele sabia como que Deus tinha trabalhado com o povo no deserto. Ele viu todo o processo da libertação do Egito. Ele atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Ele peregrinou com o povo todinho. E na cabeça dele, por causa de uma promessa de Deus, tinha uma contagem regressiva. Essa contagem regressiva tinha o exato número de todo o povo que saiu do Egito, menos um. Esse menos um era Caleb, seu companheiro, que recebeu junto com ele a promessa de que iria entrar e tomar posse da terra prometida. Todo o povo que saiu do Egito pereceu no deserto. Nasceu uma nova geração que Josué viu nascer e crescer no deserto, e essa nova geração foi liderada por ele a entrar em Canaã. Então nós estamos aqui com um povo que está debaixo da promessa de Deus de tomar posse de uma terra boa e fértil, e essa terra foi prometida para esse povo muito
atrás. Esse povo viu sinais e maravilhas, e agora eles estão numa posição maravilhosa, que é de abrir os portões e entrar na terra. Mas não estamos falando da Disney, estamos falando de Canaã, onde nós temos 12 grandes povos, 12 grandes nações fortalecidas e estabelecidas. Muitas pessoas olham para o livro de Josué da perspectiva de que o livro de Josué é um livro de libertação dentro da Bíblia. E de fato é, porque esses povos personificam entidades espirituais que oprimem, aprisionam e que configuram a situação da opressão demoníaca também nos nossos dias. E a gente vê através do livro de Josué, que é um livro de conquistas, alguns princípios da vida em comunidade, porque Deus não fala com pessoas específicas simplesmente, mas Ele fala com Israel como um único povo. E a gente tem um paralelo do livro de Josué que vai acontecer lá no Novo Testamento. É possível fazer esse paralelo, porque aqui com Josué o povo está se acostumando a obedecer a nação de Israel. Lá no Novo Testamento, no livro de Atos, o povo está se acostumando a ser a nação santa de Deus, chamada Igreja. Está acordado aí, irmão? Então nós temos um paralelo. Existem princípios no livro de Josué que falam sobre a vida comunitária do povo de Deus. Você é povo de Deus? Amém. Vive em comunidade? Amém. Então a gente vai aprender muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. O livro de Josué fala do estabelecimento dessa nação, e é por isso que o livro de Josué constitui um grande material de aprendizado para nós. Eu quero colocar a perspectiva hoje sobre o começo, mas eu vou fazer esse começo falando de uma das batalhas que acontecem no livro de Josué, que é a batalha da cidade de Ai. Esse Ai não significa dor, mas essa Ai aqui trouxe muita dor para o povo de Israel. Se você está com a sua Bíblia aberta aí em Josué capítulo 8, os versos de 1 a 3 dizem o seguinte: o Senhor Deus disse a Josué: não tenha medo. Essa é a frase que marca os diálogos de Deus com Josué. E eu quero que você ouça todos os dias ao amanhecer e ao longo do seu dia a voz de Deus falando para você: não tenha medo. Virão batalhas, mas não tenha medo. Seja corajoso. Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade, as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas desta vez, todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Aqui nós estamos diante de uma batalha específica e que ensina algo muito importante para nós. Por quê? Porque até aqui o que eu falei com vocês foi que o livro de Josué fala sobre conquistas. E nós vivemos numa perspectiva, queridos, que nós somos um povo de conquista. Nós conquistamos muitas coisas a partir do dia que dissemos sim a Jesus. E nós estamos conquistando. Quem aqui já compartilhou bênçãos essa semana? Na célula, nesse último mês, nos últimos 6 meses, em toda a sua carreira cristã? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi um padrão que Deus tem feito aqui nesse altar. Nos últimos cultos, seja de quinta-feira ou seja de domingo, Deus sempre está usando a boca dos ministros da adoração aqui para que eles estejam trazendo testemunhos para fortalecer a nossa fé. Aconteceu com Thalita, aconteceu com Bianca, aconteceu com Tati, está acontecendo com Felipe, aconteceu com Camille, e Deus está fazendo. Isso são testemunhos de conquistas no Senhor. Você está vendo isso também? Amém? Amém, porque Deus está trabalhando no meio do seu povo. E essa batalha de Ai é muito curiosa. O texto que nós vemos aqui, nossa, Deus vai dar a cidade, Deus vai entregar o rei, Deus vai dar todos os despojos para o povo. Só que o que eu estou lendo é a segunda ordenança para tomar a cidade. A batalha
batalha de Ai não foi uma batalha fácil para o povo de Israel. Por quê? Porque aqui no capítulo 8 nós temos a reentrada do povo ainda. Já aconteceu antes uma investida do povo de Israel aqui. Aconteceu lá no capítulo 7, depois de Jericó, aquela batalha bonita que a gente conhece, que a gente canta com louvores, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As muralhas ruíram, o povo venceu e depois veio a batalha em Ai. Só que o povo perdeu a primeira investida contra a cidade de Ai. E perdeu por quê? Porque aconteceu algo que não era da vontade de Deus, houve uma quebra de aliança. E eu quero que você fique bem atento nisso. Como que o livro de Josué está falando sobre conquista e logo no começo tem uma quebra de aliança? Porque se eu e você não estivermos ligados, atentos ao que Deus fala conosco, nós não vamos conquistar, mas seremos conquistados pelo pecado. E aqui a gente tem algo que se conecta muito com o que nós falamos sobre prosperidade, fidelidade e honra ao Senhor, inclusive com as nossas finanças, com as nossas posses. E eu vou partir desse princípio, amarrando todas as lâminas que tivemos a essa série de estudos falando sobre conquista, porque uma coisa está intimamente ligada com a outra. Eu quero falar hoje sobre fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Quando a gente olha o contexto da batalha, se você voltar um pouquinho em Josué capítulo 6, lá no verso 15, nós temos a ordem de Deus para os israelitas quando foram batalhar contra Jericó. E diz assim: no 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas ao redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída junto com tudo o que está nela como oferta ao Senhor. Jericó era a primeira cidade que seria conquistada pelo povo de fato. E Deus falou para Josué: eu estou dando a grande cidade de Jericó nas suas mãos. Para você ter uma ideia como Jericó era uma cidade muito forte e como essa batalha era muito importante, em cima da muralha onde Raabe morava, podiam passar 2 carruagens alinhadas uma do lado da outra, de tão larga que era essa muralha, de tão forte que era Jericó. Mas Deus disse: eu vou dar a cidade nas suas mãos. Ia acontecer diferente? Não. O que Deus falou, Deus cumpriu. E o texto continua dizendo aqui: somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. E aí o verso 18 é muito importante: não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça. Tem essa palavra na sua Bíblia? Se tem, grifa porque ela é importante. Se não tem, a palavra que tiver equivalente a ela, pode grifar também, que é importante. Vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Deus está dizendo a Josué e ao povo: vocês vão conquistar esta terra, mas tudo que está das muralhas de Jericó para dentro são meus, o Senhor está dizendo. Consagrados ao Senhor. O que era impuro para ser queimado e o que era precioso para o tesouro de Deus. Eu falei recentemente no culto doméstico em casa, lendo essa história junto com a Denise e as crianças, que eu entendo que a batalha de Jericó foi a entrega das primícias. O povo batalhou, venceu e não saiu com nada, porque é tudo do Senhor. Queridos, isso fala para nós algo muito sério, que muitas vezes nós estamos batalhando, nós estamos indo contra as trevas. Você vai chegar em casa com o cansaço e o suor da batalha, mas com a certeza de que a batalha que você lutou lá fora
foi para a honra e glória só do Senhor. Pessoal aí do novo eu, é batalha, é dureza, é luta, mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? É para a honra e glória do Senhor. A batalha aconteceu, Raabe foi salva, tudo certo, até virar a página. Batalha de Ai. Josué mandou espiões, como fez em Jericó. Esses homens vieram e falaram: olha, é um vilarejo, é um lugar pequeno, não precisa mandar todo mundo. E ele mandou 3.000 homens contra um pequeno vilarejo. E o texto diz que eles foram postos para correr. Aquele povo que derrubou a muralha no grito foi posto para correr pelos soldados de um pequeno vilarejo chamado Ai. E 36 homens morreram. De que lado? Do exército de Israel. Olha o que diz Josué capítulo 7, do 10 ao 12. O Senhor Deus respondeu a Josué. Depois que aconteceu a batalha, Josué rasgou as vestes, chorou diante de Deus. Ele falou: Deus, por que o Senhor trouxe a gente para esse lado do Jordão? Por que o Senhor fez a gente atravessar? Não é melhor ter ficado do outro lado só? Ó, paz aqui do mão da bênção, né? Crente que faz birra. Deus, o Senhor prometeu e não aconteceu. Sabe o que Deus fala para crente que faz birra? Levanta! Por que você está aí desse jeito para cair no chão? A palavra de Deus fala que nós não devemos olhar para o chão, a não ser que seja em arrependimento, mas ela fala que nós elevamos os olhos para o alto. É para o alto. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está no alto, sublime trono. E é de lá que Ele governa as nossas vidas. E é de lá que Ele derrama direção e unção para a gente conquistar. E Deus disse para Josué: está falando para mim e para você também. Está passando por luto? Está passando por luto, a gente vai orar pela sua vida. Mas não fique postado no chão. Não fique olhando para baixo. Olhe para o Senhor. Confie no Senhor. E Deus diz lá no verso 11 do capítulo 7: o povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem deles, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Olha como é importante o que Deus está falando aqui. Porque nesse pequeno diálogo que Deus tem com Josué, ele usa essas expressões: quebraram a aliança. Deus falou: eu fiz um pacto com o povo, mas o povo quebrou a aliança no primeiro passo da tomada da terra. Tropeçaram na largada. E Deus vai mais longe. Ele fala: ficaram com algumas coisas, retiveram algo. Quando Deus disse que não era para ficar com nada, Deus diz aqui nessa versão que eu estou lendo: roubaram essas coisas. Não é assim: pegou, ficou, depois chegou lá e... Não, roubaram. Teve um carinho no pecado aí. Tomar posse do que não é seu. Diz aqui: mentiram por causa dessas coisas. Olha Deus revelando aqui o que estava errado na vida do povo. E colocaram no meio da bagagem. Quando você vai viajar, o que você coloca na sua bagagem? Coisas que te pertencem, né? Eu não coloco o secador de cabelo da Denise na minha mala quando eu viajar. Por quê? Nem tem aqui. Mas é dela. Na minha bagagem eu coloco as minhas coisas. Então, quando Deus fala colocaram no meio da bagagem deles, tomaram posse, se apropriaram do que não é deles. E aqui a gente vê, eu quero colocar ênfase em algumas lições que a gente tira dessa situação do pecado e como isso foi grave na trajetória da conquista. Qual que é o meu objetivo? É que eu e você aprendamos com o pecado de Israel a já na largada estarmos prontos para a corrida, porque Deus não quer que nós caiamos aqui. Deus quer que nós sejamos o povo de conquista.
Deus quer que aceie a Jati, conquiste o guarda da ovelha, quer que você conquiste na sua família a salvação da sua família, quer que você conquiste em Deus, que a causa que parece perdida, ela seja ganha em nome do Senhor, quer que você seja aquele que encontra as portas abertas, que Deus abriu, e que sejam fechadas aquelas portas que o Senhor disse que fecharia em nome de Jesus. Mas para isso eu e você precisamos estar firmes. O primeiro princípio aqui, a fidelidade de Deus não nos isenta de lutas, mas ela assegura o cuidado e a proteção de Deus para enfrentá-las. Israel estava aqui com um líder abençoado. Josué era o braço direito de Moisés, um líder abençoado. A promessa generosa: lhes darei uma terra que mana leite e mel. Sabe o que é isso? Você não precisa lidar muito com a terra, e ela produz. A terra abençoada, uma possessão grande, até onde enxergam as tuas vistas, onde pisar a planta dos teus pés, eu lhes tenho dado, diz o Senhor. Eles tinham respeito perante os povos de Canaã, porque eram povos grandes e fortes, mas eles tremiam de medo, porque um Deus invisível, que não tinha estátua, não tinha ídolo, não tinha nada disso, fez abrir o grande mar vermelho e derrotou o exército da maior nação da época, que se chamava Egito. Eles tinham medo, porque esse povo estava avançando na direção deles. Eles tinham respeito pelo povo de Israel, e iam combatê-los, iam lutar, mas eles tinham esse temor. O cenário é maravilhoso, só que exige luta. Por quê? Porque aqueles espias que foram enxergar a terra falaram: eles estão armados até os dentes, eles são grandes, nós parecemos gafanhotos. Mas Josué e Caleb disseram o quê? Se o Senhor disse que deu, é nosso. Até para imaginar eles cantando, né? Ele já fez, ele fará. Ele não muda. A palavra era essa. O que poderia dar errado então para o povo de Israel? Não ser fiel. Deus fez todo um cenário para a bênção, mas a infidelidade poderia por tudo a perder. E isso aqui, esse pecado que aconteceu, foi cometido por um homem chamado Acã. E o nome de Acã significa aquele que é banido, ou aquele que traz confusão. A infidelidade, queridos, ela gera confusão. A infidelidade traz confusão para as nossas finanças, para os nossos pertences, traz confusão para a nossa administração. Eu sou mais da área de humanas, assim, sabe? Eu gosto de fazer a aula, mas eu não gosto de fazer a conta. O aluno fala: vai valer mais nota? Vai. No final, depois tem todos 200 instrumentos de avaliação para somar e fazer a média. Alguém se identifica aqui? Camille, né? Professor de matemática: aqui vai bater 0,72 na sua média. Eu não. Deus nos misericórdia. Mas se a gente fazendo as coisas todas certas, a gente tem um trabalho para administrar, imagina fazendo errado. Se uma coisa começa errada, ela vai ter como resultado algo que dá errado. Acã trouxe confusão. E aquilo não estava ao conhecimento do povo. Então a batalha de Ai, você não vê no começo do relato Josué indo consultar Deus, você não vê ninguém interrompendo aquela fala de: não, tá fácil, manda só um pouquinho do exército. Ninguém interrompe essa trajetória. Por quê? Essa trajetória não condiz com toda a preparação que foi para tomar Jericó. O exército todo marchando 6 dias seguidos, 7 vezes no 7º dia, gritando depois disso o sacerdote na frente. Você não vê isso em Ai. Alguma coisa ficou confusa ali. E aí tem um princípio para nós: cuidar e zelar dos nossos recursos precisa ser algo planejado, precisa ser algo estudado. Até porque aqueles que lutaram em Jericó não estavam lutando e não estavam queimando, consumindo e consagrando nada que era deles, era do Senhor. O Senhor falou através de Josué: tudo que está ali é como oferta ao Senhor.
Quando você lida com seus recursos, quando você lida com as suas finanças, quando você lida com os seus bens, quando você lida com o seu tempo, você está lidando com recursos que são do Senhor, e Ele pôs na sua mão para administrar. Não vou falar muito aqui, senão vai invadir o terreno do Bruno, né? Mas é isso que a palavra está dizendo. Nós precisamos zelar por isso. Quem de nós aqui pode cuidar do tempo de vida que tem? Do próprio envelhecimento, do branquear ou não dos cabelos? Quem de nós aqui pode cuidar do clima? Quem de nós aqui, quando morrer, vai poder levar alguma coisa dessa terra? Graças a Deus que não, né? O frete ia ser meio caro. Mas não, a gente não leva nada. Nós não estamos vivendo uma vida que não... A vida que nós vivemos não é nossa, foi Deus que deu. O dono é Ele. Alguns reconhecem e devolvem, outros ainda não. Mas vão reconhecer em nome de Jesus. Algo que a gente aprende aqui é que a vida é feita de batalhas. Nós batalhamos pelo sustento, nós batalhamos para ter a provisão, nós batalhamos pelas nossas famílias, batalhamos pelo desenvolvimento dos nossos relacionamentos, batalhamos pela educação de nossos filhos. Deus não nos isenta da batalha, mas Ele promete que se andarmos em fidelidade, desfrutaremos da bênção do Senhor nas batalhas. Quando vier a batalha, mantenha a fidelidade, traga as bênçãos e as promessas de Deus na tua memória, porque o Deus que fala não tenha medo é o mesmo que na hora que começa a tremer os seus joelhos te dá a ousadia, a unção e a coragem para enfrentar. Vou dizer que Josué não tinha medo, não tremia, não engolia em seco antes da batalha? Ah, sim. Mas quem tem uma palavra dada por Deus tem tudo. Na sua vida, creia que a palavra de Deus é que você está entrando no momento de conquistar. É tempo de novos começos. É outubro, já novembro, acabou, meu Deus, 2 meses. O que Deus pode fazer em 2 meses, o homem jamais faria em 20 anos. Você crê nisso? É com você que Deus está falando. Um outro princípio aqui é que tanto a fidelidade quanto a infidelidade vão gerar consequências geracionais. Acã, esse homem que pecou, ele estava presente no último discurso de Moisés, que está registrado em Deuteronômio 27 e 28, o caminho das bênçãos e o caminho das maldições. Acã nasceu no deserto. Acã ouviu as histórias daqueles que saíram do Egito e foram condenados a morrer no deserto. Ele entrou na terra prometida. Ele estava numa outra geração. Ele ouviu as palavras de bênção. Ele podia escolher o seguinte: eu vou tomar posse pela promessa, eu vou andar no caminho da bênção. Mas ele escolheu pecar. Ele escolheu entrar para morrer. Olha só, queridos, não se trata do que você vai ganhar. Quando eu era pequeno, eu lia Deuteronômio 27 e 28 e eu pensava assim: o que eu ganho com a bênção, o que eu ganho com a maldição? Mas não é questão de ganhar ou perder, sabe por quê? Quem ganha pode perder, mas quem vive a bênção desfruta dela. O que eu vou ganhar se eu obedecer? A questão é essa. A questão é que se você obedecer, você vai desfrutar. Desfrutar, não só ganhar. Acã ouviu tudo isso, mas o pecado dele não começou em Jericó. Jericó foi o cenário. Ali ele teve a oportunidade de revelar o coração dele. Onde que começou isso? Não foi apenas roubar os itens. Ele já tinha uma propensão para pecar. Queridos, nós precisamos vigiar a nossa vida constantemente e colocar a nossa carne para ser mortificada no altar do Senhor todos os dias. Por quê? Porque nós somos suscetíveis a pecar. Acã não vigiou isso. Ele não cultivou relacionamento com Deus. Ele não cultivou viver em cima das palavras do Senhor. O que a gente vê aqui é que o pecado de Acã não foi só roubar os itens. Ele roubou, ele escondeu, só que ele passou a viver em cima daquilo. O livro de Josué, ele pode ser interpretado alegoricamente e nós vemos que as ações físicas que acontecem ali
representam situações espirituais. Diz, quando é revelado o pecado dele, que ele escondeu aquelas coisas debaixo da sua tenda. Eu quero que você lembre de uma coisa, que o povo aqui, eles não estão mudando de lugar o tempo todo, tá? Então eles estavam acampados, tomaram Jericó, voltaram para o acampamento, foram lutar contra Ai, voltaram para o acampamento. A tenda de Acã já estava estabelecida, mas ele mexeu na fundação daquela tenda para esconder aqueles itens. Quais eram os itens? Ouro, prata e uma capa babilônica. A capa babilônica deveria ter sido queimada. O ouro e a prata deveriam ter sido colocados no tesouro do Senhor. Ele tomou da capa e ele tomou do ouro. Ele tomou do que devia ser queimado como oferta e ele tomou do que era tesouro de Deus. E ele colocou a sua tenda em cima daquilo. Ele edificou a sua tenda em cima de roubo e mentira. Não ser fiel a Deus é viver uma vida edificada em roubo e mentira. É muito sério. Não viver uma vida de fidelidade é edificar o nosso lar em princípios que não são os princípios de Deus. E o que acontece com uma casa que não é firmada na rocha? Ela cai. Agora, sobre o que a gente está edificando a nossa casa, quais ensinamentos sobre fidelidade a Deus nós estamos transmitindo no nosso lar? Quais ensinamentos sobre fidelidade, quais exemplos sobre isso nós estamos dando no nosso lar? Nós precisamos sempre avaliar isso. Alguém viu Acã levantando o assoalho da tenda. Alguém viu Acã cavando um buraco. Alguém viu Acã enterrando aquelas coisas. Alguém viu ele colocando o assoalho por cima. Alguém sentou-se ali. Alguém fez uma refeição ali. Alguém conversou ali, alguém passou um tempo ali com a Netflix, em cima daquelas coisas. Aquela família recebeu de Acã esse legado de maldição. E quando Acã é descoberto, a Bíblia fala que Acã e toda a sua casa e todos os seus pertences pereceram ali. É muito sério, queridos, porque uma atitude de infidelidade nossa vai afetar a nossa casa. Mas uma atitude de fidelidade nossa vai atrair os olhos do Senhor, vai estabelecer um legado, sabe por quê? Quando você é fiel, os seus filhos aprendem a ser fiéis, e eles são flechas, eles vão mais longe. É esse o padrão que Deus tem para nós. Acã convidou a infidelidade para fazer parte da sua família, da sua casa. Mas quando nós andamos em fidelidade, o cenário muda. Um terceiro princípio aqui é que a infidelidade nos faz habituados com a desgraça. Qual foi a palavra que eu pedi para vocês grifarem na igreja, na Bíblia? Desgraça. Olha só, queridos, a gente vai para o desfecho dessa introdução aqui. A Bíblia fala que o povo, para que se descobrisse quem estava quebrando a aliança, e Deus fala, o povo de Israel quebrou a aliança, Deus fala com um povo, mas para tirar o pecado do meio do povo foi necessário gerar divisão. A infidelidade traz divisão. A infidelidade de Acã fez com que Deus fragmentasse o povo e o povo começasse a se ver dividido para descobrir onde estava o erro. O que Deus disse a Josué? Fala para o povo se santificar, porque amanhã eu virei as 12 tribos e separarei uma delas. E dessas 12 tribos eu separarei os clãs. Desses clãs eu separarei as famílias. E dessas famílias separarei o homem que está em pecado. É triste a gente ver aqui por que a infidelidade ela gerou essa fragmentação. Primeiro que, a partir do momento que veio o entendimento, olha, imagina Josué falando aos líderes do povo, pessoal, nós perdemos a batalha porque há um pecador entre nós, que não confessou o pecado. A fragmentação começou ali. Foi você? Não, foi você.
Ah, não sei, hein? A infidelidade gera divisão porque gera julgamento, gera juízo. A infidelidade nos separa. Tanto é que a Bíblia mostra que o adultério é infidelidade. A idolatria é infidelidade. O roubo é infidelidade. Em tudo isso há perdas, há rupturas. E isso não configura a bênção. Por quê? Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O que acrescenta dores é a desgraça. A Bíblia fala que no lugar onde Acã foi descoberto, onde ele confessou ali o que ele tinha feito, onde ele falou onde estavam escondidos os objetos, ele e a sua família foram apedrejados. E todos os seus pertences. E ali naquele lugar fez-se um monte de pedras, cobrindo tudo aquilo que pertencia a Acã e a sua família. E aquele lugar é chamado de Vale de Acor. O que significa Acor? Desgraça. O Vale de Acor existe até hoje, rochoso, praticamente sem vegetação nenhuma, um lugar árido. E significa desgraça. Lembra comigo o que fala lá no Novo Testamento sobre o perdão de Deus? Nós recebemos o perdão pela graça. Graça é o favor que nós não merecemos e Deus nos dá, porque reconhecemos a obra do Senhor em nosso favor e nos rendemos a Ele. O oposto da graça é a desgraça. Não reconhecer o Senhor, tomar daquilo que é do Senhor como se fosse nosso e viver pela força do nosso braço. Deus não pode abençoar a infidelidade, queridos. Quando eu era pequeno eu pensava, mas por que Acã não pediu perdão? Ele confessou. Não, realmente eu fiz, mas ele não pede perdão, porque ele estava longe de Deus. Josué podia ter falado, peça perdão, vai ficar tudo bem. Mas Acã não era inocente de conhecer a palavra de Deus, as orientações de Deus sobre fidelidade. E aí acontece que Josué não intercede por ele. Por quê? Porque Deus não vai abençoar a infidelidade. A infidelidade é uma declaração de não querer andar com o Senhor. Não tem como viver uma vida de bênção sem ser fiel. Deus não se anula e Deus não se contradiz. Andar em infidelidade é não escolher a bênção de Deus. E isso tudo que nós falamos nos leva a uma conclusão. A reparação de um erro, queridos, ela sempre vai ser mais cara do que a obediência. Reparar um erro é sempre mais caro do que obedecer. Josué teve que voltar a Ai, com todo o seu exército agora. Teve que ter um plano de guerra, e Deus teve que dar esse plano de guerra a ele. Precisou enfrentar um inimigo que agora estava cheio de arrogância, de autoconfiança. Sabe o que Satanás faz quando alguém age com infidelidade? Ele se enche de selvageria e fala, você jamais vai ser fiel a Deus, porque você já errou e você não vai voltar à posição de filho. Você não presta para Deus. É isso que Satanás diz. Mas é preciso se apegar às promessas, à palavra de Deus. Josué e o povo pagaram o preço de negar a infidelidade. Josué passou pela situação de se humilhar diante de Deus. Falar, Senhor, vem conosco. Nós refazemos a aliança. Nós voltamos os nossos olhos porque fizemos lá em Gilgal, quando nós nos rendemos ao Senhor. Ele volta esses olhos. E o que aconteceu? Eles tiveram sucesso. Para terminar essa palavra, eu quero falar para você. Você quer ter sucesso na vida? Ninguém quer ter sucesso na vida? Você quer ter sucesso na vida? Amém. Então consagra ao Senhor tudo que você tem. Vida cristã não é vida de templo. A vida cristã é uma vida de dia a dia que você celebra no templo. Isso quer dizer o quê? Que a vida cristã acontece no dia que o seu pagamento cai na sua conta. A vida cristã acontece no dia que você separa o dízimo. No dia que você fala, eu vou separar uma oferta ao meu Senhor. E você cumpre essa palavra. A vida cristã acontece quando os seus boletos estão em dia.
quando as suas contas estão pagas e quando as suas contas não são mais do que a sua capacidade de pagá-las. Amém? Ó, menos gente falou amém, hein? Hoje é dia de concerto, irmão. A vida cristã acontece quando você é generoso, porque Deus é um Deus de generosidade. O sucesso acontece quando você prioriza relacionamentos, quando você prioriza para que sua família cresça e se desenvolva bem. A vida cristã acontece quando você prioriza tempo para as coisas que são importantes para Deus. Tempo devocional, tempo de culto doméstico, tempo de celebração no templo, tempo de servir, tempo de estar em célula, tempo de estar ajudando no ministério. Essas coisas glorificam o nome de Deus. E aí eu lembro do que Jesus fala lá em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar e todas as demais coisas. Amém. A Bíblia não mente, ela se afirma e Deus é fiel. Salmo 112, para terminar. Quem estiver disposto a ver uma vida de conquistas, vai ter essa descrição aqui. Quem estiver disposto a viver o que a palavra de Deus ensina como princípio, para ser um conquistador no reino do Espírito, e envergonhar as trevas, vai ter essa descrição. Como é feliz aquele que teme o Senhor, e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus filhos serão poderosos na terra, uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza haverá em sua casa, e a sua justiça durará para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é este que empresta com generosidade e com honestidade conduz todos os seus negócios. O justo jamais será abalado, pois para sempre se lembrarão dele. Não temerás más notícias, pois o seu coração firme confia no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Ele reparte generosamente com os pobres, e a sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha, mas o desejo dos ímpios se frustrará. O homem que está sendo descrito no Salmo 112 é alguém que passou por todo o processo de mãos dadas com o Senhor e não abriu mão de conquistar tudo o que Deus tem para a vida dele. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. E pedir licença ao pastor, eu espero todos vocês aqui, para a gente estudar esse livro e esse roteiro de conquista em nome de Jesus. Quem vai trazer a célula inteira? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pastor?